Olha aí, queridos, como é que foi a semana de vocês, como foi o último período da vida? Tem alguém aqui, não precisa se manifestar, é só para você pensar. Tem alguém aqui vivendo um tempo muito difícil, pesado? Rememore os seus pesos. Quando o peso é grande, a gente não precisa rememorar. Ele não se permite esquecer em nós, jamais. Mas quais são os seus? O que é que você chama de minha dor, meu desconforto, minha limitação, meu cativeiro, minha impotência? O que é que você chama de minha prisão, de meu limite? O que é que você chama de conspiração contra mim? O que é que você chama de solidão, de existir em estado constante de fraqueza? O que é que você chama de os meus molestamentos, os meus desconfortos, as minhas angústias? O que é que você chama de os meus descontentamentos? Me diga, olhe para dentro de você e me diga se você, de fato, pode justificar o montante das suas lamúrias, das suas queixas, das suas reclamações, dos seus gemidos amargurados, dos seus suspiros magoados. O que é que você chama de minhas impossibilidades, meus acachapamentos? Me diga. Meça, pese, avalie, veja se faz sentido ou se eles são apenas a confissão da sua extrema fraqueza, debilidade, espírito amargurado e atitude desistente. Eu quero ler para nós aqui na carta de Paulo aos Filipenses um texto que todos aqui ouvem-nos citado toda hora. Eu mesmo, somente aqui em Brasília, desde que nós iniciamos o Caminho da Graça em 2004, ali pelo Teatro La Salle, já preguei nesse texto dezenas de vezes. E hoje, mais uma vez, está aqui em Filipenses, capítulo 4, verso 11, e daí em diante, que diz assim: digo isto, ou seja, aquilo que ele tinha mencionado acima, como ele tinha ficado alegre com o dinheiro, a oferta, os bens, os víveres, as comidas, as roupas, os cobertores que tinham sido enviados pelo grupo de discípulos de Filipos, onde Paulo iniciara uma igreja. Vocês lembram bem em que circunstâncias? E como aquele grupo nasceu de um aprisionamento de Paulo. E foi na prisão de Filipos que aconteceu aquele episódio extraordinário do carcereiro, quando um anjo do Senhor visita Paulo e Silas à noite, que cantavam louvores enquanto estavam presos. E a prisão é estremecida, as portas se abrem
O carcereiro entra em pânico, diz, bom, todo mundo fugiu e eu vou ser executado. Quando ele entra lá, Paulo quieto, com Silas, dizendo, olha, e o homem já ia tirando a vida, se suicidando. Ele disse, não se mate, ninguém fugiu, está todo mundo aqui. E naquela mesma noite batizou aquele homem, e por causa da libertação de uma menina que era possessa de um espírito de adivinhação, aconteceu uma grande celeuma na cidade, e em razão dessa conturbação toda foi que veio essa prisão, e no dia seguinte o relaxamento dela, e Paulo inicia esse grupo. É esse grupo, alguns poucos anos depois, que envia pela segunda vez recursos, dinheiro, meios, cobertores, roupas, comidas não perecíveis, tipo charque, o que quer que se tivesse naquele tempo, mas, sobretudo, dinheiro para comprar alimentos, porque Paulo estava preso. Em que vez ele estava preso? Provavelmente, na sua última prisão em Roma, a primeira prisão em Roma, ele ficou numa casa, onde ele tinha liberdade de receber pessoas, convidados, era uma prisão domiciliar. Era como que colocá-lo lá com uma tornozeleira eletrônica, sem poder sair de casa, mas com a liberdade de atender pessoas. Paulo disse, então está tudo bem, estou solto. Mas na segunda vez, ele ficou preso numa prisão muito pequena, onde a tradição diz que posteriormente Pedro também nela foi encarcerado, e foi uma prisão da qual ele esperava ter relaxamento, mas não teve, e dali saiu para ser morto, decapitado, já algum tempo depois. Poucos anos passaram naquele aprisionamento, mas não houve um relaxamento da prisão, vindo um recrudescimento de perseguição no Império Romano, ele acabou sendo executado, decapitado. Pois bem, a igreja de Filipos, é esse grupo que tem esse cuidado especial e que manifesta o compromisso dele, do grupo, com Paulo, de maneira prática e objetiva. E uma delas é fazendo esse tipo de socorro que poucos faziam. Por isso, Paulo, aonde quer que chegasse, para poder pregar, ele tinha que procurar trabalhar no seu ofício, que era o de fazedor de tendas, era arquiteto de morada de beduíno, de caminhante móvel no caminho. Era isso que ele fazia para se manter. Quando chegou esse recurso, ele disse, alegrei-me sobremaneira com o vosso cuidado. E ele prossegue e diz, digo isto não por causa da pobreza na qual eu estava vivendo, porque aprendi a viver. Porque aprendi a viver. Repita isso comigo. Porque aprendi a viver. Essa é uma coisa absolutamente séria. Porque aprendi a viver. Porque aprendi a viver contente. Ficou mais séria ainda. Repita comigo. Porque aprendi a viver contente. Você tem coragem de falar isso para o seu marido? Ele confirma. Você tem coragem de falar isso para a sua esposa? Reúna os filhos e diga, com sinceridade, meus filhos, eu aprendi a viver contente. Eles vão fazer xixi nas calças. Pô, mãe, você tem que fazer stand-up daqui para frente.
Porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Porque o Trump também aprendeu a viver contente em certas circunstâncias. Ele fica feliz da vida. Todo mundo elege ilhas de paraísos projetados e diz, se aquilo tudo virasse uma conjunção, eu me sentiria extremamente contente. Mas em toda e qualquer situação, digo isto não por causa da pobreza, porque ele estava num perrengue danado. Eu disse, alegrei-me com o que vocês me mandaram, não por causa da dureza. Ele tinha outras razões para se alegrar. Vocês vejam onde a mente desse homem está. Porque a maioria de nós, numa dureza dessa danada, recebendo um volume de uma oferta financeira para se manter um ano no lugar, iria ficar muito contente com a grana mesmo, não é? Ele diz, não é por causa do dinheiro. Eu alegrei-me. Foi com a possibilidade, foi com a verificação de que vocês são gente que aproveitam as oportunidades para o bem. Já é a segunda vez que vocês fazem isso comigo. É por isso que eu estou alegre, não é por causa da minha pobreza que foi mitigada, obrigado, mas é por algo para além disto. É porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Parece utópica essa declaração. Você não encontra algo assim nem em Buda. Pois aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aí ele diz, quais as situações? Tanto sei estar humilhado, o que é mais do que estar em pobreza, é estar humilhado. Você sabe estar humilhado? Tem tido que viver humilhado? Engole humilhações impotentemente de circunstâncias maiores do que você com alguma regularidade? Eu aprendi a viver humilhado. Como também aprendi a ser honrado. Que é mais difícil ainda do que aprender a viver humilhado, é aprender a ser honrado e não virar um babaca. O indivíduo humilhado corre o risco de virar um amargurado. E aquele que não aprendeu a ser honrado vira um soberbo, um autoexaltado. Aprendi os polos da existência. Os tenho conhecido, provado e me adaptado a eles. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. De tudo e de todas as circunstâncias já tenho experiência. Aí ele diz, tanto de fartura, abundância, generosidade, 5 estrelas. Tanto de fartura como de fome. Fome. Alguém aqui
tem experiência de fome sem ser fome de dieta? Fome. Vejam como a gente não habita a realidade. Mesmo. A gente habita uma bolha. A gente parece aqueles entes sem imunidade que tem que existir dentro de uma bolha, porque qualquer coisa fora da bolha gera um contágio fatal. De tão alienada é a nossa existência. A gente só conhece aqui fome de almoço que atrasou. Ele diz, de tudo e de todas as coisas eu tenho experiência tanto de fartura como de fome. Assim de abundância, como também de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Aprendi a aguentar tudo. Esse é o objetivo da vida. Ou você acha que você vai ser poupado para sempre? Quanto tempo faz que você estava em casa e depois não estava mais, sabe? Você lembra da data? 4 de agosto. Estava lá, alegre, tocando. De repente, cadê o Sávio? Não está. Entrou num coma. 3 dias antes, você podia imaginar tal coisa? 1 minuto antes? Ninguém. Dormindo, desacordado. Vários aqui poderiam dar testemunho dessas subtezas, as quais nenhum de nós deve buscar, nem esperar, mas todos nós devemos estar preparados, porque com caras variadas, nenhum de nós será poupado de coisas diferentes que nos acometem e nos acometerão. O objetivo da vida é aprender a viver, viver contente em toda e qualquer situação. Sinceramente, amigos, se o Evangelho não for essa boa nova, esse tipo de poder, ele serve para quê, então? Serve para quê? Olha só o estado desse cara. A leitura que a gente fez tem um contexto. E o contexto é extremamente interessante, porque o que a gente encontra aqui é justamente o que Paulo nos diz sobre qual era essa conjuntura onde ele está colocado. Em primeiro lugar, ele está preso, numa prisão da qual ele não sairá mais. Em segundo lugar, ele diz que Epafrodito, que foi o que foi levar o recurso, chegou com o recurso e caiu doente, e não conseguia mais voltar para Filipos, e eles pensaram que ele ia morrer. E Paulo disse, e ele foi morrendo mesmo. Com efeito, ele fez uma curva na beirada da morte. E eu, aqui angustiado, pedindo a Deus que o socorresse e que me liberasse, me salvasse de viver de tristeza em tristeza, de tristeza em tristeza. Mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Aí ele prossegue e diz, eu aqui preso, não me basta preso, mesmo preso eles me perseguem. Os judeus fanáticos que odeiam a pregação do Evangelho, o anúncio de que em Cristo a lei morreu,
Me odeiam tanto que não me dão paz nem preso. Eles contratam pessoas para promoverem o espírito de uma sentença fulminante contra mim. Isso não foi um episódio só. É um dos últimos, numa sequência sem fim. A quantidade de coisas são tão grandes que ele diz: eu estou escrevendo essa carta a vocês sentado no ninho de algemas. Com fome, com frio, angustiado por causa de Epafrodito morrendo, mas eu aprendi a viver contente, em toda e qualquer situação. A pergunta é por quê? E ele dá 4 respostas. A primeira é porque ele via a vida como aventura de oportunidades. É o que está aí no capítulo 1, versos 12 e 14. Ele diz: olha, estou preso, algemado, mas eu quero que vocês saibam que isto contribuiu para o progresso. Isso é com a cabeça, uma atitude mental. Preso, algemado, Epafrodito morrendo, pobreza para todo lado, nenhuma perspectiva de futuro, gente me perseguindo, a minha causa vai sendo dia a dia anexos e mais anexos contra mim. E os judeus estão trazendo. O processo está ficando volumoso, a morte está diante de mim. Todavia, isso tem servido para o progresso do Evangelho. A guarda pretoriana está me ouvindo. Eles vêm cuidar de mim, ficam algemados a mim, em turnos de 6 horas, os pobres dos rapazes. Paulo diz: se algemam a mim, coitados. E eu fico conversando com eles. De vez em quando um começa a chorar, se ajoelha, pede para eu orar, começa a falar das suas agruras, amarguras, orfandades, perseguições, injustiças. Vão se convertendo, eu vou batizando preso de um lado e batizando com a mão livre. E eles saem daqui, vão espalhando, e está uma maravilha. São todos futuros potenciais senadores romanos, vindo cair de bandeja aqui do meu lado, sem eu precisar fazer nada, estou evangelizando a elite de Roma. Que maravilha! Mas isso só acontece quando você tem uma perspectiva na vida maior do que o último sinal no horizonte da existência. Que é o que esse homem tem o tempo todo. Nada é final para ele, todos os finais são meios para alguma outra coisa. Não existe fim, só existe caminho, só existe travessia. Aí diz ele: o que me aconteceu ajudou, produziu progresso. A segunda razão que ele dá é porque ele tirara a morte de consideração. Você pode repetir? A primeira coisa que eu disse foi: por que ele aprendeu a viver contente? Porque ele via a vida como aventuras de oportunidade. E a segunda, porque ele tirara a morte de consideração. Olha só o que está escrito aí no capítulo 1, verso 21 a 24. Veja, não são letras. É a narrativa existencial de um indivíduo que de fato crê que as coisas são assim. Por isso elas se tornaram assim para ele. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é, para mim, incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa, é ainda necessário que eu permaneça na história, no espaço-tempo, no corpo. Olha que cabeça! Tem algum fim na perspectiva desse indivíduo?
para o indivíduo que diz, porque para mim o viver no corpo é Cristo, e o morrer é lucro, é Cristo, é glória. Encurralou a morte, encurralou a vida, encurralou a tragédia. Quem tem esse é igual a MC ao quadrado, existencial, quem tem essa fórmula, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, tem toda a existência posta na esquina. Em nome de Jesus, deixou a existência sem alternativa em relação a você. Um cara para quem o viver é Deus e o morrer é Deus. O viver é Cristo, o morrer é lucro, o viver é evangelho, o partir é glória. Encurralou a vida. É isso que a gente vê nele. E ele faz até planos sabendo da própria morte iminente. Você lê o texto aqui todo da carta, ele diz, eu ainda vou visitar vocês com a graça de Deus, me haverá oportunidade, está tudo ruim a beça, a chance grande é de que eu não saia daqui, os inimigos são muitos, mas quem sabe eu ainda faço uma visitinha aí. Por que ele aprendeu a viver contente? Porque ele entende as dificuldades como processo de cristificação. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. É o que diz o verso 29 do capítulo 1. Esse cara aprendeu a viver contente porque ele entendia todas as dificuldades como fazendo parte desse processo, esse privilégio, esse padecimento cristificante. Só através desses padecimentos, dores, impotências, dificuldades, só dentro do espectro espaçoso, por vezes e outras vezes absolutamente esmagador da existência, é que todos nós iremos fazer o caminho de uma consciência que cresça conforme a mente de Cristo e uma vida que vai entrando em estado de cristificação. O meu chamado é para me tornar semelhante a Ele e o seu também. Ele diz a mesma coisa aqui no capítulo 2, no verso 5, quando nos manda andar pelo mesmo caminho de Cristo Jesus, com o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ou no capítulo 3, no verso 10, quando ele diz que ele está aqui para o conhecer e ter comunhão com os seus sofrimentos, conformando-se com ele na sua morte, para alcançar superior ressurreição. O que ele diz é, isto tudo que alguém de fora olha e chama de a perdição de Paulo, o azar de Paulo, a desgraça de Paulo, a tragédia de Paulo, é justamente o poder motriz que vai me modificando, me cristificando, me transformando, purificando a minha consciência, me fazendo um homem, me dando adulteza espiritual, me gerando essa rigidez, criando em mim essa força que me permite dizer que eu posso tudo naquele que me fortalece. E por último, ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, porque ele se sabe imperfeitamente perfeito em Cristo. É um cara que não carrega mais a neurose de existir. Nem acha que para chegar a essa estatura em Cristo, ele tem que fazer isso pelos esforços da sua autoexaltação moral ou ética, ou por suas superioridades virtuosas. Ele já relaxou disso. Ele sabe que em Cristo está tudo feito, está tudo pago. Por isso, ele diz, não que eu tenha já recebido ou obtido essa cristificação,
essa perfeição. Leia no capítulo 3, no verso 12. Mas prossigo. Não alcancei, não obtive, não cheguei lá, mas estou a caminho todo dia. Prossigo para conquistar aquilo para o que eu também já fui conquistado por Cristo Jesus. Já está feito para que seja feito. Já foi conquistado por Cristo para mim, para que eu em Cristo conquiste em fé, no descanso e na perseverança, que não retorna, que só sabe ir adiante. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu cheguei lá. Não julgo haver alcançado nada disso. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me de pecados passados, de obras mortas, de falências pessoais, de impotências que se manifestaram na minha vida, esquecendo dessas coisas, deixando o passado onde ele está, eu prossigo. Eu avanço para as coisas que eu tenho que alcançar, para o ente que eu me propus a ser em Cristo Jesus. Eu prossigo para esse alvo de me tornar como Ele é, vivendo e tendo comunhão com os seus sofrimentos, com os padecimentos da existência, com as ambiguidades da vida, com os casuísmos que nos venham, com os polos estranhos que nos assaltem. Eu prossigo, todavia, para o alvo, para as coisas que diante de mim estão, para o prêmio da minha vocação em Cristo, que é me tornar Cristo em Deus. E conquanto eu saiba que eu sou absolutamente relativo, eu sei que em Cristo eu já estou aperfeiçoado. Por isso ele diz, todos os que somos perfeitos tenhamos este entendimento, este sentimento, esta compreensão de que nós somos perfeitos nele, embora sejamos imperfeitos em nós mesmos, mas nele já estamos aperfeiçoados para podermos, sem neurose, crescer e avançar no caminho de nos tornarmos como ele. Esse é o objetivo, esse é o nosso chamado. Agora, olha só, ele diz como é que ele vivia todo dia para chegar lá. Quando a gente chega aqui no capítulo 4, no verso 2, uma das primeiras coisas que a gente vê é a preocupação dele em pacificar pessoas. Evódia e Sinti, que estavam em desacordo. Ele aprendeu a viver assim, porque veja o estado mental do indivíduo na prática. Ele não consegue pensar a vida tolerando o desacordo, o desencontro entre aqueles que têm tudo para viver bem. Ele se faz um pontífice de relacionamentos. Segundo lugar, ele, preso, exorta 4 ou 5 vezes nesta carta acerca da alegria. Por isso, de novo, no capítulo 4, ele nos diz, no verso 9, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos. Mantenha esse espírito, busque esse humor, tente desenvolver essa atitude. Exercite a mente. Exercite os neurônios, exercite a atitude, exercite o código interpretativo, colocando o humor da alegria, da felicidade, da perspectiva de que está tudo sob perspectiva, está tudo no alvo, não há nada que me desvie do alvo, tudo que venha e que me seja dificuldade é apenas adubo para me fortalecer na fixação desse caminho. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí ele diz, seja a vossa moderação
conhecida de todos os homens. Não vivam em excesso. Amem o equilíbrio. Não entreguem-se aos extremos da existência. Busquem relacionalidade pacificada, uma atitude alegre na vida. Sejam moderados nos vossos olhares, nas vossas ambições, no que vocês estejam fazendo ou deliberando. Não exagerem na existência, para que a existência não exagere contra vocês. E ele diz, e deixem de lado a ansiedade. Não andeis ansiosos de coisa alguma, transforme a ansiedade em oração. Transforme a ansiedade em oração. Não andeis ansiosos de coisa alguma, antes, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações, as vossas súplicas, as vossas petições, com ações de graça. Alegria, moderação, ação de graças. O indivíduo substitui a ansiedade resfolegante pelo diálogo com o Pai. Eu sei que tem muita gente aqui que passa o dia inteiro dialogando consigo mesmo. Conversam muito, não é verdade? Você conversa a beça com você, ou então com figuras imaginárias na sua mente. Com o marido. O cara sai de casa sem fazer nada do que vocês combinaram. Você passa o dia conversando com ele. Seu desgraçado. Filho da mãe. Pelo amor de Deus. Aí você passa e vê outra coisa que ele não viu. Pelo amor de Deus. O dia inteiro falando, fulano. E ele também dialoga contigo, com ódio. E com os filhos. O filho que está dando problemas. O dia inteiro você metendo, falando no ouvido dele. Ele está longe, está na escola. Mas você não para de falar. Falar. É uma miséria. Aquela mãe preocupada com a menina que está assim na iminência de... isso mesmo. Está assim naquela fase dadivosa, generosa. Garota. Servindo banquetes. Sim, aquela moça. E a mãe passa o dia inteiro, aquela angústia, meu Deus, para que será que ela deu? Será que não deu? Ai, aquele cara, não para. É um desespero mental danado. Aí Paulo chega e diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Dinheiro, então, né? Eu passo o dia conversando com um contador imaginário, com a receita, com o patrão, com o gerente, com o fornecedor, na mente, não para. Paulo diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, sejam, porém, as vossas orações conhecidas diante de Deus. O que ele diz é, transforme o diálogo paranoico, louco, insano, angustiadamente neurótico de você com as figuras imaginárias que você elegeu ou que você reconhece que são aquelas que mais lhe perturbam. Ao invés de viver essa relação fantasmagórica, ansiosa com a raiva relacional, com a figura, com o holograma imaginado do indivíduo, ao invés de viver essa insanidade, transforme isso em oração. Porque o seu Pai Celeste sabe, Ele é real, Ele não é uma imaginação, não é um conceito, Ele é vivo. Fale com Ele, sejam conhecidas, vaze, eleja-o para ser seu terapeuta, conte tudo, derrame tudo, fale tudo, do seu tesão, a sua frustração, a sua impotência, as suas dívidas, a sua broxice, o que quer que seja, fale. Seu fogacho, sua menopausa, sua raiva, sua TPM, seja conhecida diante de Deus, ao invés de transformar isso numa ansiedade, num processo de retroalimentação angustiosa,
transforme em oração e sempre cubra essa oração com gratidão, dizendo obrigado a Deus, porque eu estou vivo para orar. Estou viva para orar. Existem aqueles que já não podem mais orar. É o que Paulo diz. Deixa a ansiedade. E ele vem e diz, então você começa a entrar num estado de paz mental. Olha só que coisa gostosa quando ele diz isso no verso 7 do capítulo 4. E é consequencial isso aqui. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, essa paz, para além da circunstância, para além do imediato, para além da contabilidade daquilo que se enxerga no horizonte visível, essa paz que excede a compreensão, guardará os vossos corações. A palavra é protegerá. Emoção, sentimento, pensamento, interioridade. Guardará as vossas mentes em Cristo Jesus. Agora olha para mim. O segredo disso tudo é a relação que Paulo diz que tem com Cristo vivo e com o poder da ressurreição. Nada disso aqui é uma trucagem psicológica, vocês entenderam? Vocês assistem muitas trucagens psicológicas por aí. Esses livrinhos de autoajuda que vocês leem, a maioria das vezes são trucagens. O cara tem que ficar fazendo aqueles truquezinhos. Na hora que vier assim, então você faz assim. Aí você dá o primeiro passo, o segundo passo, respira de novo, aí vai, e vai. Não, aqui não é traquinagem psicológica. Paulo não cria nisso. Ele realmente cria, diferentemente de muitos aqui, que Jesus é real, está vivo. Para a maioria das pessoas aqui, Jesus é uma ideia, é uma doutrina, ou é uma possibilidade da crença e da superstição. Mas não é em você, não é, você não é, e ele não é em você, não está vivo. Não exala. Mas para ele, a vida dele era essa certeza. Era aquele atropelo de Damasco, aquela luz que o esbagaçou, aquele amor que o seduziu de dentro para fora. Para mim, o viver é Cristo, morrer é lucro. É o que ele diz. Ele conclui dizendo, finalmente, irmãos, aprendam a pensar. Quem quer aprender a viver contente em toda e qualquer situação, tem que cuidar da mente e dos pensamentos, como eu disse há pouco. Transforme o seu processo mental num processo de diálogo, de oração, de conversa com o Pai. Muda tudo. Muda tudo. No curso da vida, deixa eu lhes contar isso aqui rapidinho. Uma das coisas que eu mais fiz e faço, essa semana mesmo eu sugeri isso a 4 pessoas que me procuraram com a mesma coisa. Eu não consigo parar de pensar naquilo que me provoca. Quase sempre alguma coisa de natureza muito passional e pessoal. É claro
que numa conjuntura como essa que a gente está vivendo, tem muita gente aflita com questões de natureza financeira, com a sobrevivência, com pagamentos, com um monte de coisas. Mas a maior parte das vezes as coisas mais aflitivas é a incessante ação mental de um indivíduo que entrou naquele carrossel de angústia e de diálogo com aquelas figuras imaginárias que eu falei há pouco. E toda hora chega alguém assim, como chega alguém também dizendo o seguinte: a minha mente é muito impura, Caio, é muito lasciva. Especialmente os homens. Isso é confissão de homem, geralmente. Quase nunca as mulheres chegam para mim e me dizem: puxa, pastor, minha mente é tão lasciva, os homens passam, eu fico doidinha. Raramente. Geralmente é uma bichinha que está assim na iminência de ser internada já. Porque as mulheres são muito mais tranquilas. Mas homem, meu Deus, já chega com aquele olho assim de Némoli, aquele a música da Ana Carolina com o seu Jorge, como é que é aquela do olhão? Não vou, como é que é, brother? De te olhar, chega ele, ó. E é tudo bunda, peito, tudo assim, não conseguem tirar o olho. É uma angústia, e o cara diz, mas aí eu fico pecando. E eu digo, por que você não peca com Deus? Você já está pecando em Deus mesmo, você vive em Deus, você é em Deus. Você é um flagrante para Deus, então aproveita, cara, e ó, fala mesmo. Estou com vontade de comer Jesus. E fala para Jesus o que você faria se você fosse pegar a bichinha. Mas assim não dá, né, cara? Eu digo, mas por que não dá, rapaz? Vai dar, Senhor, olha só que delícia. Se eu pegasse, eu faria assim. Faz. Aí o cara começa a... Digo, tenta, vamos tentar, tenta aí. Tenta. Assim eu broxo, cara. Eu digo, poxa, então... Então você não quer ficar curado da sua lascívia. Você está querendo o quê? Uma unção para a sua lascívia? Ou que o anjo Gabriel te traga o quê? Um KY? Não, para com isso. Ou você está querendo ficar curado da sua lascívia. Se você quiser ficar curado de qualquer coisa, faça a coisa atravessar e rodar em torno do trono da glória de Deus. Faça. Leve com a sua mente. Pegue a sua pior coisa e a leve para diante de Deus e fale. Ele sabe. Você está pensando que você vive sem Ele? Você nunca fez nada sem Ele. Então pare de idiotice. Fale. Você vai ver o que acontece. Sabe o que acontece? Eu sei, porque quando eu encontrei o Evangelho, eu disse para o meu pai que a pior luta que eu teria seria essa. E ele disse, não, meu filho, pega tudo isso e traz para diante de Jesus. E fala com Ele, com jejuns e orações, onde você estiver, fala. E isso não resiste a essa viagem na luz. Nada resiste. Você está com vontade de matar alguém? Fala com Deus. Senhor, eu queria estribuchar aquele cara. Fala, mas pode falar. Comece a dizer, eu queria pegar uma... Eu queria tirar o fígado. Eu queria comer o baço dele, Jesus. Vai falando de joelho, se ajoelha, fala, ou então andando pelo caminho, do jeito que você quiser. Veja se você aguenta chegar na esquina assim. Ai. Veja o que acontece, irmãos,
é que quando a gente faz isso, a mente começa a escolher tudo que é verdadeiro e não tudo que é elucubração de acréscimo do nosso ódio, tornando mais pernicioso o objeto do nosso desagrado. Se a gente leva diante de Deus tudo, o pensamento muda, como Paulo diz aqui em Filipenses 4, de 8 em diante. Tudo que é respeitável começa a crescer dentro de nós. Tudo que é justo começa a ser priorizado em nós. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, é isto que vai tomando conta do nosso pensamento. Para aprender a viver contente, tem-se que ter esse tipo de pensamento da vida. Imagina se você vai aprender a viver contente em toda e qualquer situação, com os pensamentos tomados de tudo que é mentiroso, de tudo que é enganoso, de tudo que é não respeitável, de tudo que é oculto, de tudo que é injusto e iníquo, de tudo que seja perversão, de tudo que não seja amável, de tudo que não seja contável, narrável, de tão obscuro que seja e que precise se esconder. Imagine-se mantendo a mente nesse estado, ocupando assim o pensamento. A conclusão será essa: e o Deus da paz será convosco. Não será. Mas se você educar, se você aprender, isso é coisa para aprender. Ninguém nasce sabendo, é para se desenvolver. Eu aprendi a viver. Eu aprendi a viver. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também honrado, de tudo e de todas as circunstâncias. Eu tenho experiência tanto de fartura como de fome, de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece, porque Ele é vivo, Ele me fortalece. E eu aprendi a viver contente, desenvolvendo esse estado mental, tendo dentro de mim essas construções, guardando-as no meu coração, a saber, olhando a vida como oportunidade, tirando a morte de consideração. Ela está encurralada, entendendo as dificuldades como processo de cristificação, assumindo desneurotizadamente a nossa imperfeita perfeição em crescimento, buscando no cotidiano ser pontífice relacional, mantendo o coração cheio de alegria, moderando a vida em todos os sentidos, transformando a ansiedade em oração e cultivando paz mental através desses pensamentos que são todos viajados por dentro de Deus em oração, até que eles se transformem em gratidão contente nos nossos corações. Aí o poder desabrocha, e eu tudo posso naquele que me fortalece. E todo dia aprendo a viver melhor. Vamos ficar em pé e vamos orar. Vamos dar as nossas mãos. Maravilha. Que bom. Que bom.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Jesus, eu não faria nada, não abriria minha boca, se eu não cresce que Tu és vivo, que Tu és o Cristo da humanidade, que Tu és o Filho do homem e que Tu és o Cordeiro do universo e de toda a criação, o provedor e o perdoador de todas as criaturas e de todas as criações, o Senhor de todas as existências. Eu sei que Tu és vivo e que Tu vives em mim, e eu vivo porque vivo de Ti e me alimento do poder da Tua ressurreição, desta certeza de que a morte foi tragada pela vitória. Por isso, para mim, o viver será Cristo todos os dias da minha existência nesta dimensão. E o meu partir, quando este corpo morrer, isso me será lucro, porque eu não sou um corpo, eu sou um espírito que possui um casulo que será deixado para trás. Nada pode me vencer. Eu já sou mais do que vencedor em Ti. Nem a morte, nem a vida, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem as alturas dimensionais, nem os abismos existenciais, nem forças, nem criaturas, nem principados, nem potestades, nada, nem poder visível nem invisível, nada pode me separar do Teu amor. E isto me faz poder viver contente, quando se tem, quando não se tem, quando se pode, quando não se está podendo, quando se está sem dor, quando está doendo, quando estamos honrados e quando somos humilhados, quando somos amados e quando somos desprezados. Tudo poderemos, se assim for, se assim crermos, e aprenderemos a viver, e poderemos viver em qualquer circunstância. Tudo posso em Ti que me fortaleces. Leva-nos para vivermos esta semana e a vida com essa vontade. Salva-nos dos esquecimentos, que o Evangelho não seja apenas uma motivaçãozinha até amanhã de manhã. Por amor do Teu nome, planta-nos eternamente em nós. Planta-o no nosso ventrículo superior esquerdo. Por favor, que o Evangelho ocupe os escaninhos mais profundos do nosso ser e nos dê poder para viver. Em nome de Jesus. Amém.